Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de agosto de 2023. São 8 horas da manhã e Brasília vai tremer. Frederic Wassef sinaliza que dará nome de mandante da recompra do relógio Rolex de Bolsonaro. O advogado é uma das 8 pessoas que prestarão depoimentos simultâneos nesta quinta-feira à Polícia Federal sobre o caso das joias. O advogado do clã Bolsonaro, Frederic Wassef, tem sinalizado a pessoas próximas que dirá à Polícia Federal quem foi a pessoa que solicitou a recompra do Rolex dado ao ex-presidente. Hoje, na Polícia Federal, um monte de gente vai ter que cantar. Entre essas pessoas, o Wassef, mas há vários outros que vão ter que depor hoje a Polícia Federal sobre o caso. O gesto de falar à Polícia Federal quem foi o mandante da recompra do relógio foi feito por Wassef e interlocutores do meio político com quem mantém contato. Ele será um dos 8 intimados que prestarão depoimentos nesta quinta-feira aos investigadores sobre o caso das joias de maneira simultânea. A Polícia Federal vai ouvir todo mundo ao mesmo tempo para que não possam combinar versões, para que aquele que sair do depoimento não informe a ninguém o que lhe foi perguntado. Na coletiva de imprensa que concedeu há 2 semanas sobre a compra do Rolex, Wassef admitiu que adquiriu o relógio em uma loja dos Estados Unidos para entregar o item ao Tribunal de Contas. Ele negou ter atendido a pedido de Bolsonaro ou de Mauro Cid. Sim, fui aos Estados Unidos e comprei o Rolex. O motivo de eu ter comprado esse relógio não foi Jair Bolsonaro me pedir. Meu cliente Jair Bolsonaro nada tem a ver com essa conduta, que é minha e eu assumo a responsabilidade. Eu fui, eu assumo, eu comprei, afirmou na ocasião. Agora, Wassef tem sinalizado que deve apontar o mandante da compra. Wassef, que é conhecido por Wassefalo, não é? Numa alusão ao termo acéfalo, que é sem cérebro. E começa o processo de cassação de Sérgio Moro. Os partidos de direita que pediram a cassação dele vão apresentar provas a qualquer momento. São o Podemos e o União Brasil. Podemos, o partido pelo qual ele ia se candidatar à presidência da República, e o União Brasil, o atual partido dele. E, na verdade, antigo partido de Moro. Respectivamente, foram finalmente intimados na última quarta-feira a respeito da decisão do TRE do Paraná para que participem da produção de provas das ações esses partidos. A comunicação às siglas aconteceu 2 meses após o desembargador Mário Elton Jorge unir os processos a respeito do tema movidos por PL e PT e ao mesmo tempo autorizar a produção de provas contra Moro. A alegação é que ele teria incorrido em abuso de poder econômico. O Sérgio Moro, basicamente, ele usou a verba de candidato à presidência da República verba partidária de candidato à presidência da República para a eleição de senador, desequilibrando a disputa. E os celulares de Wassef, advogado de Bolsonaro, têm conversas com Bolsonaro. São mais de 1.000 gigabytes de informações e parte delas conversas com Bolsonaro. O mundo vai cair. Se arrependimento matasse, o Mauro Cid já estaria morto por perder o celular. Anderson Torres também
Mas, na verdade, no momento que parece interessar a Polícia Federal é o conteúdo dos 4 celulares tomados de Frederic Vassef, conhecido como Vacéfalo, um dos advogados de Bolsonaro. São mais de 1000 gigabytes de informação e muita conversa com Bolsonaro. O mundo e a casa estão caindo para o bolsonarismo. E a Polícia Federal desconhece o paradeiro de um arsenal desse mesmo Vassef com 32 armas. O advogado ligado à família de Bolsonaro é alvo de investigação no inquérito das joias por ter recomprado nos Estados Unidos o Rolex que Bolsonaro tinha que vender, tinha que devolver ao Tribunal de Contas da União e que o próprio Bolsonaro havia vendido. Zanin, essa é uma boa notícia para quem está preocupado com a conduta de Cristiano Zanin. O Zanin já sinalizou que vai votar contra o marco temporal e em favor dos indígenas. Ele despistou os senadores 5 vezes sobre marco temporal em sabatina para se tornar ministro do STF. Antes de se tornar ministro do Supremo, Zanin foi cobrado 5 vezes por bolsonaristas na sabatina no Senado sobre como ele votaria e ele desconversou, e isso está sendo visto como indicativo de que ele vai votar contra o marco temporal, que é uma violência. Seria absurdo se Zanin votasse a favor do marco temporal, a favor do roubo da terra de povos indígenas. O Lula ficaria sem saída política se ele fizesse isso, e esse risco não existe. A ABIN excluiu o gabinete do Lula de alerta sobre o 8 de janeiro, Relatórios da ABIN sobre ameaças à posse presidencial não foram enviados pelo GSI, ainda sob influência do general Heleno, a Lula. E a Polícia Rodoviária Federal foi alertada pela ABIN que os caminhoneiros iam bloquear estradas 3 dias antes da eleição. Já havia, antes da eleição em segundo turno, já havia o plano, pessoal, de caminhoneiros bloquearem as estradas se o Bolsonaro prendesse. E esse sujeito que agora está preso sabia de tudo e não fez nada. E Bolsonaro forneceu o e-mail de Mauro Cid abrir conta no exterior. Bolsonaro forneceu o e-mail do Mauro Cid ao abrir conta no Banco do Brasil, lá de Miami. Na verdade, essa é uma prova de cumplicidade entre esses dois, e a casa deles está caindo dia após dia. E uma historiadora importante vê Lula mais cauteloso, e ela lançou o livro A Invenção do Trabalhismo, que completa 35 anos, e essa autora de referência na história política brasileira diz que precisa haver muita dureza com os golpistas, porque, na verdade, se isso não for feito, eles vão tentar de novo. E, por fim, o governo vai fazer um desfile enxuto na esplanada dos ministérios. O governo federal decidiu reduzir o número de servidores, militares e entidades que participam do desfile da independência. E a ordem nesse desfile vai ser desbolsonarizar o desfile. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.